merenda escolar inapropriada e prejudicial às crianças e estudantes indígenas Xikrin. As populações indígenas da América apresentam as maiores taxas mundiais de incidência e prevalência de diabetes mellitus tipo 2, quando mudam suas dietas alimentares tradicionais para a dieta ocidental industrial com alto consumo de hidratos de carbono de absorção rápida, açúcar cristalizado ou sacarose e gorduras saturadas de proveniência animal. A literatura científica mundial mostra altíssima incidência e prevalência do diabetes entre as populações indígenas que mudaram o estilo de vida com o abandono da dieta tradicional e diminuíram a atividade física. No Brasil, trabalhos publicados por mim, por Laércio Franco, Regina Moisés e Dalfabro, mostram a epidemia de diabetes e obesidade dos índios Xavante, que abandonaram a dieta tradicional e passaram para a dieta industrial ocidental, com excesso de calorias dos hidratos de carbono de absorção rápida e gorduras saturadas de proveniência animal. A prevalência do diabetes mellitus tipo 2 entre o Xavante foi de 28,2%, quando entre a população indígena brasileira é de 7,6%. A prevalência do diabetes entre as mulheres Xavante foi de 40,6%. A prevalência de pré-diabetes ou intolerância à glicose foi de 34,4% entre mulheres Xavante. A prevalência de obesidade nessa população Xavante foi de 50,8%. A prevalência da síndrome metabólica foi de 66,1% na população Xavante, chegando a 76,2% entre mulheres. Todos os grupos indígenas brasileiros com maior abandono da dieta tradicional e que aderiram à dieta industrial ou ocidental estão apresentando diabetes após passarem pela obesidade com acúmulo visceral ou abdômen aumentado, com todas as complicações mais graves, como amputações e insuficiências renais. Os índios estão passando por endemias e epidemias de diabetes pela falta de um processo educativo de valorização da dieta ameríndia, uma das 3 melhores do mundo, possivelmente a melhor. A dieta ameríndia forneceu alimentos valiosos ao mundo, como o milho, mais de 4.000 variedades de batatas na América do Sul, mais de 60 variedades de mandiocas na América do Sul, feijão, cará, abóbora, amendoim, abacaxi, cacau, maracujá, abacate, tomate, pimenta, quinoa e muitíssimos outros. O governo deveria retirar o açúcar cristalizado da merenda escolar e cesta básica, substituindo pela farinha de milho e mandioca. Um grupo de pesquisadores multinacionais em que no Brasil participaram eu, o professor Salzano, o Regina Moisés, nós 3 mostramos a presença de polimorfismo do gene ABCA1 exclusivamente entre populações indígenas das Américas, ausente em outros continentes, que condiciona obesidade e diabetes mellitus tipo 2, quando a dieta tradicional é substituída pela ocidental. Esse polimorfismo desenvolvido em milênios de procura alimentar diária, benéfico na dieta tradicional, torna-se prejudicial com o abandono da dieta tradicional e passagem para a dieta ocidental, com modificação do estilo de vida alimentar e de exercício. 27% da gordura retida devido ao polimorfismo do gene ABCA1 dificilmente é mobilizada. Outros polimorfismos de genes condicionadores de armazenamento de energia ou gordura corporal, benéfico nos milênios anteriores para períodos de penúria alimentar,
devem estar presentes entre as populações indígenas da América. Na falta de uma orientação científica médica que as populações indígenas são submetidas, citarei os alimentos inapropriados oferecidos na merenda escolar dos alunos das escolas fundamentais e do curso médio das 3 aldeias indígenas Cateté, Judecô e Odian, da terra indígena Cateté, do sudeste do Pará, Amazônia Oriental. Em trabalho anterior, descrevi a merenda escolar das 4 aldeias indígenas da terra indígena Apiteréua do Rio Xingu, também inapropriadas e prejudiciais à saúde desses índios, como também de todos os outros índios do Brasil. Na merenda escolar das escolas fundamentais e do curso médio da terra indígena Cateté, são fornecidos sucos de maracujá, caju, abacaxi, goiaba adoçados com açúcar sacarose, leite com café adoçados com açúcar sacarose, chocolate adoçado com açúcar sacarose, bolos de trigo com chocolate doce de caixa, biscoitos doces. Essas são os principais e prejudiciais alimentos que fazem parte da merenda escolar, como também macarrão, enlatados de salsichas, de almôndega, de carne de boi, encharque, linguiças que são cancerígenos pelos nitritos, essas carnes condensadas, frango, batatas comuns e batatas doces, arroz, feijão, farinha de mandioca, milharina, polvilho de mandioca, tapioca, para o beiju com manteiga, abóbora, óleo para frituras. Frituras são cancerígenas pelas nitrosaminas. Repolho, já receberam leite, chocolate líquido, farinha, salsicha, almôndegas vencidas, as quais precisaram jogar fora. As merendas são fornecidas pelas Secretarias de Educação Municipal e Estadual do município de Parauapebas. O Ministério da Educação encaminha o dinheiro das merendas escolares às prefeituras e estados que compram os alimentos e enviam às aldeias indígenas. A Prefeitura da cidade de Parauapebas e o Governo do Estado do Pará compram ou pagam os alimentos prejudiciais à saúde e cultura dos índios Xikrin. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, orienta que a alimentação escolar seja saudável, respeitando a cultura, tradições e hábitos, que tenham um desempenho sustentável, voltado aos alimentos locais e de preferência da agricultura familiar, priorizando as comunidades indígenas, o que não é cumprido. Pelo menos 30% da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, deve ser destinado para a compra de alimentos da agricultura familiar, preferencialmente das comunidades indígenas, o que não é cumprido. A Resolução Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, número 26 de 2013, afirma que a alimentação dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar deve aceitar os alimentos da comunidade indígenas, o que não é cumprido. Os hábitos alimentares nas escolas indígenas devem ser seguidos pelo Decreto número 6861/2009, respeitando a cultura tradicional local, o que não é cumprido. A Prefeitura de Parauapebas e o Governo do Estado do Pará devem comprar para a merenda escolar saudável e não nociva dos alimentos industrializados hipercalóricos, dentro dos 30% de recursos que o governo federal encaminha pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, batatas doces, iotes do Xikrin, conhecidos como batateiros, por apreciarem esse alimento tão rico em vitaminas A, C, complexo B, niacina, fósforo, ferro, potássio, flavonoides, que evitam doenças degenerativas neurológicas e que contém também fibras. Deverá comprar dos índios Xikrin
também milho, açaí, farinha de mandioca, macaxeira, abóbora, catem, amendoim, bananas, turuti, riquíssimas dessa etnia, mamões deliciosos, catembore, castanhas para as merendas escolares. As roças do Xicrim são produtivas e extensas, orgânicas e livres de agrotóxicos. Os alimentos das roças do Xicrim e da floresta possuem antioxidantes como nas batatas, flavonoides e vitaminas A e C, nas castanhas selênio, no milho zinco e nas abóboras zinco, vitamina C, E, carotenoides que evitam o envelhecimento e inúmeras doenças como alterações do DNA e cânceres. O açúcar cristalizado, as bolachas doces, os sucos com açúcar devem ser banidos da merenda escolar do Xicrim e demais comunidades indígenas. Temos obrigação de evitar, para outros grupos indígenas, a tragédia que atingiu o Chavante, com mais de 100 diabéticos na terra indígena Sangradouro e mais de 200 diabéticos na terra indígena São Marcos, recebendo açúcar cristalizado na cesta básica, na merenda escolar, documentados em imagens fotográficas por mim. Entre o Xicrim da terra indígena Cateté já existem 2 dezenas de diabéticos. Algumas mulheres dependentes de insulina diariamente, sendo que 2 mulheres faleceram com nefropatia diabética em diálise. O ideal seria os índios fornecerem alimentos de suas roças orgânicas para as merendas escolares, comprados pelas prefeituras e governos estaduais, que incentivariam a sustentabilidade alimentar e a economia das aldeias, diminuindo a pobreza. A Constituição Federal, o PNAE, o PLAN-SAN, o FNDE são para serem cumpridos e não ficarem no esquecimento ou desconhecimento. Saúde e sobrevivência dos índios, com terras garantidas para sua sustentabilidade física, cultural e psíquica, deve ser uma preocupação constante para nós brasileiros, para os poderes executivo, legislativo, judiciário e organizações humanitárias, além da ONU e da FAO.